Fala, povo! Tudo certo com vocês? Hoje a gente vai fazer a análise do edital do bloco 5 do CNU, desse CNU de 2025. E além da análise do edital, que já foi publicado, as inscrições já começaram a rolar, nós vamos falar também a respeito das estratégias para a prova discursiva. Então fique ligado que a análise do nosso edital é com relação à prova discursiva, tá? A gente vai observar os aspectos lá abordados dessa etapa. Além de observar a análise do edital, as estratégias que você precisa adotar na sua prova, nós também vamos resolver juntos aqui uma discursiva inédita para você conseguir colocar em prática já nessa aula as estratégias que eu vou explicar. Combinado? Vamos embora então começar com essa análise. Como muita gente já deve estar sabendo, né? Vocês já devem estar super ligados, já devem ter lido e relido o edital, eu espero. O bloco 5, ele é o bloco que tem uma maior quantidade de vagas e por conta disso, naturalmente, ele vai ter a maior concorrência também. Mas a gente não deve se preocupar com isso, né? Afinal de contas, está fora do nosso controle, então não é um problema. O que está dentro daquilo que a gente consegue controlar, quase uma sessão de terapia, né? Para começar a nossa aula. Mas é sério, o que está dentro do nosso controle é aquilo que a gente tem que focar. E o que está dentro do nosso controle? Está preparado para a prova discursiva e está preparado para a prova objetiva que vem primeiro. E eu tô falando isso por quê? Porque diferente do ano passado, de 2024, em que a prova objetiva e a prova discursiva aconteceram no mesmo dia, só que em turnos diferentes para a maioria dos cargos, o que acontece? Nesse ano de 2025, de acordo com o edital, nós teremos a prova objetiva acontecendo dia 5 de outubro, cada vez mais próximo dela, e a prova discursiva ela vai acontecer alguns meses depois, ela vai acontecer no dia 7 de dezembro. Isso significa que você não deve se preparar, que você deve deixar para se preparar só depois? De forma nenhuma. E o melhor argumento para justificar essa minha opinião a respeito de que a sua preparação para a prova discursiva precisa começar agora, observar a alteração nas colocações que nós tivemos no CNU de 2024. Para analisar as colocações dos candidatos antes da publicação do resultado da discursiva e após a publicação do resultado da discursiva. Faz uma diferença absurda. O jogo, ele muda bastante. Então, não dá para você deixar para depois, para se preparar para essa etapa. Porque a gente não tá aqui falando de uma discursiva feita na época de quando eu fazia o vestibular, quando eu fazia, para quem é mais novinho, né? Quando eu fazia o Enem, era super tranquilo, dava para fazer lá, eu desenrolava na hora. A prova discursiva para um concurso como a do CNU, ela não é uma tarefa tão simples assim. Vamos dar uma analisada, tá? Somente vai ser convocado para realizar a discursiva quem for, obviamente, aprovado na objetiva. Isso aí não é uma grande mudança, né? O pessoal pode ficar pensando assim, isso é muito diferente. Não, gente, isso já é natural. Na prova objetiva, quando a gente fazia a objetiva, quem é que tinha discursiva corrigida? É quem teve, né, uma nota boa na prova objetiva. E vai ser a mesma coisa. Só que a quantidade de discursivas que serão corrigidas é um número assim, eu ia dizer assustador, mas assustador seria uma palavra negativa. É um número que chama a atenção. Muito provavelmente, se você está bem preparado para esse concurso, lembrando que o CNU de 2025 ele não está sendo tão visado como foi o de 2020. Se você vem fazendo uma boa preparação para a prova objetiva, provavelmente você vai ser convocado para essa etapa, se Deus quiser, e você precisa já se preparar de agora. Digo isso porque para os cargos de nível superior, ou seja, para os cargos do bloco 5 em geral, a prova discursiva ela será composta por 2 questões. Então, o negócio vai ser bem complicado. Cada uma dessas questões vale 22,5, podendo totalizar 45 pontos. Gente, isso é muita coisa, tá? Isso é praticamente, esses 45 pontos, é mais de 20% da sua nota, tá? Da nota total, somando a objetiva com discursiva, é mais de 20%. É muita coisa, faz muita diferença na sua colocação. E as provas discursivas serão respondidas em até 30 linhas, só que 30 linhas fica ligado, tá? Para cada uma das questões. Então, você vai ter que escrever ao todo, né? No dia 7 de dezembro, você vai ter que escrever 30 linhas para uma questão, 30 linhas para outra questão. São 60 linhas ao todo, né? Que você vai ter que discorrer sobre os temas que ele solicitar. Realmente tem que vir praticando, né? Tem que vir praticando, inclusive, o hábito mesmo da escrita, para chegar lá na hora, imagina a pessoa no meio da prova sentindo uma dor, uma cãibra, não consegue desenrolar ali o texto, demora muito para passar limpo. Então tem que estar realmente bem preparado. Além disso, um tema super interessante é que os conteúdos observarão disposto no anexo. Então, os conteúdos da prova discursiva, eles vão tratar daqueles conhecimentos específicos. Os conhecimentos específicos de cada um dos blocos de vocês. Então, à medida que você está
né? Quando você está se preparando para a prova discursiva, naturalmente você também está se preparando para a prova objetiva. Eu digo isso porque, quando a gente se prepara para a prova objetiva, qual é a melhor forma da gente reter o conteúdo? É através de questões. Acho que a grande maioria pensa, resolvendo questão. Ótimo, joia, show de bola. Com certeza, a revisão através das questões é uma revisão que nos desafia e que nos coloca realmente naquela situação de prova. Show de bola. Mas além de resolver questão, é você conseguir também discorrer sobre um determinado assunto, você dispor em um papel em branco sobre determinado tema, é uma forma excelente. É como se você estivesse explicando para alguém, como se você estivesse aqui no lugar do professor, dando uma aula sobre aquele determinado conteúdo, sem apoio nenhum. A gente sabe que muitas vezes quando a gente responde questões, a gente fica em dúvida entre um e outro, chuta ali, acerta, a gente lê o enunciado, algo já dá uma dicasinha, ajuda. Não tô falando que é fácil, ainda mais uma prova da FGV como vai ser esse ano, mas é diferente e eu acho que vocês vão concordar comigo, inclusive coloquem aqui no comentário do vídeo para eu saber se vocês concordaram ou não. Escrever, pegar ali um tema de administração, pegar lá aquela parte do eixo 1, que tem um monte de conteúdos e discorrer numa folha em branco, digamos assim, do nada sobre ele, muito difícil e precisa estar muito bem preparado, precisa ter um nível de conhecimento, de aprofundamento sobre aqueles temas muito grande. Então, quando você se prepara, coloca em prática, vai escrever nas suas discursivas, vai colocando isso dentro da sua rotina de estudo, dentro do seu ciclo de estudos, naturalmente você também já está se preparando para a prova objetiva. Então, isso aqui não é uma escolha, é um conjunto. Quando eu estudo para a prova discursiva, eu também estou estudando para a prova objetiva. São duas etapas, né? Bom, ok, essa vai ser, né, a nossa expectativa do que diz o edital com relação à prova discursiva, são os principais pontos. Com relação agora à forma de avaliação, o que é que a gente precisa ficar atento aqui? A avaliação da prova discursiva considerará como critério o domínio dos conteúdos específicos que corresponderá a 50% da nota total. Então, o domínio sobre o tema, conseguir discorrer sobre aquilo que ele solicitou para vocês, corresponde a 50%. É muita coisa, tá? É muita coisa. Tem que ter segurança naquilo que você está escrevendo. E a outra metade vai ser com relação ao uso da língua portuguesa, né? Vocês lembram que quando a gente olha lá o edital, nos eixos não tem português. Por que não vai ter português? Porque ele não está preocupado se você sabe o que é oração coordenada, subjetiva. Ele não quer saber se você sabe o que é concordância verbal, nominal. Na verdade, ele quer saber, só que ele quer saber na prática, escrevendo um texto. Então, é nesse momento em que você vai ser avaliado com relação à disciplina de português. Por isso que o hábito da escrita aí, ele vai precisar ser colocado em prática de maneira rotineira no seu dia a dia, para que você consiga criar o hábito também de, além de escrever, de revisar esse texto e se atentar ali aos possíveis erros gramaticais que você pode vir a cometer. Além disso, então, vamos somar aqui, domínio dos conhecimentos específicos e o uso da língua portuguesa. Isso vai chegar aqui nos 100%. Não vou me ater aqui a parte de nível intermediário, tá? O nosso foco é no nível superior mesmo. E aí ele coloca também que a avaliação dos domínios específicos será considerada a capacidade da pessoa, né, do candidato de mobilizar conceitos, técnicas e práticas próprias da área de conhecimento contempladas pelo respectivo bloco temático. Então, você conseguir discorrer sobre um determinado conceito, ele pede para que você discorra sobre, sei lá, mapeamento de processos. Você conseguir explicar esse conceito, muitas vezes citando um autor renomado, né, conseguindo embasar bem. Ele ainda fala de técnicas e práticas, aqui a gente também pode trazer a ideia de colocar exemplos relacionados ao serviço público, você está atento a práticas que o serviço público já vem utilizando, cases de sucesso, também para embasar o seu texto, né, para conseguir exemplificar. Serão observados aspectos como a compreensão e desenvolvimento do tema proposto, a pessoa ali não fugir, né, daquilo que foi solicitado, adequação conceitual, pertinência em relação ao assunto abordado, né, a fuga do tema, como eu falei, e o atendimento aos tópicos solicitados. Muitas vezes, nesse tipo de discursiva, né, quando a gente tem uma discursiva voltada para o conhecimento específico, o que é que acontece? A gente normalmente, a banca, ela vai listar lá, eu quero que você discorra, ela diz o tema geral, traz o textinho de apoio, tudo isso que eu tô falando vai ficar mais claro quando a gente responder a nossa inédita. Aí depois do textinho de apoio, de deixar claro qual o tema, ela fala, na letra A, discorra sobre tal conceito, na letra B, e é assim sucessivamente. Então você precisa abordar todos aqueles tópicos que estão ali e de preferência na ordem que eles foram solicitados. Facilita a sua vida e facilita também a vida do examinador. Na avaliação da língua portuguesa, ele vai observar a ortografia,
a gramática, tá? Toda aquela, além disso também, toda aquela parte da estrutura do texto, introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Se você está conseguindo ali expor bem as suas ideias, se as suas ideias estão conexas, se elas estão concatenadas, se há coesão e coerência, né? Um encadeamento de ideias. Bom, vou seguir em frente. Já que falamos de encadeamento de ideias, já que falamos de estrutura de discursiva, qual é a estrutura que a gente sugere aqui para essa prova? Provavelmente o que a gente vai ver aí com relação a essas duas discursivas de vocês, cada uma com 30 linhas, como a gente viu, é uma situação em que a FGV, que é uma banca que naturalmente já gosta de trazer aquela historinha, contar, já faz isso na prova objetiva, então a gente tem essa expectativa para a prova discursiva também, trazer um estudo de caso para que você responda, para que você consiga mostrar que se você viver aquela situação ali dentro do serviço público, você tem domínio sobre aquele conhecimento específico. Como que você vai estruturar a sua discursiva para esse caso aqui em específico? Você vai começar com a introdução. A introdução, pessoal, nada mais é do que um breve resumo da situação hipotética. Você vai resumir aquela historinha que está prevista no enunciado. Depois você já vai, como um spoiler, como um trailer de um filme, eu gosto muito de fazer essa relação, você vai apresentar o enunciado, você vai dizer para ele, apresentar o que é que você vai discorrer, quais são os tópicos que você vai discorrer. Não enlouquece agora, não fica, Nicole, não tô entendendo nada, não tô conseguindo imaginar como é que isso vai ficar no texto, porque eu falei, ainda nessa aula de hoje a gente vai responder uma discursiva inédita e tudo isso que eu tô falando aqui de estratégia, desse lado, toda hora eu confundo. Tudo isso que eu tô falando aqui de estratégia a gente vai colocar em prática. Abre bem, os ouvidos, presta bastante atenção, que logo a gente vai colocar em prática o que eu tô falando. Bom, fiz a introdução, fiz um breve resumo da situação, listei lá quais são os tópicos que eu vou abordar em cada um dos meus parágrafos de desenvolvimento, já dando a deixa para ele, olha, examinador, a situaçãozinha é essa, e eu vou falar sobre isso, isso e isso. Beleza. Vou pro desenvolvimento. O primeiro parágrafo do desenvolvimento, e assim os demais também, Você vai seguir a mesma lógica, o mesmo padrão aqui. Você inicia o seu parágrafo apresentando qual é o aspecto que você vai abordar. Como eu falei para vocês, muitas vezes ele faz uma série de solicitações. Conceitue isso, traga exemplos dessa parte. Então aqui é o momento, na primeira frase do seu parágrafo, em que você vai dizer para ele, olha, examinador, nesse parágrafo aqui eu vou falar sobre isso. Quando ele faz a correção, gente, é meio que um cara crachá. Ele vai pegar a sua prova, vai pegar o padrão de resposta. E se você já dá a ele esse direcionamento, facilita a correção. Evita que depois você tenha que ter o custo com recurso, para mostrar para o examinador, para recorrer, de que você respondeu sim o que estava sendo solicitado. Facilite sua vida. É isso que eu quero dizer. Então a gente vem com os parágrafos de desenvolvimento abordando cada um dos aspectos que foram solicitados. Você vai ter que dosar aí a quantidade de linhas desses parágrafos, porque você só tem 30 linhas. Se por acaso, Nicole, ele pediu 4 aspectos diferentes, eu preciso obrigatoriamente colocar um em cada parágrafo? Não necessariamente, Porque a gente não tem um número de linhas aí tão extenso. Então, a depender ali, que você vai ter que fazer uma análise, inclusive, da pontuação que ele atribui para cada aspecto, que ele vai analisar cada aspecto, e ele diz normalmente, para cada aspecto, ele vai dizendo quantos pontos vale. Você pode juntar 2 no mesmo parágrafo, sem problema nenhum. Claro que deixando muito marcado em que momento, em que período você vai falar de um aspecto, em que período você vai falar do outro. Nesse exemplo daqui que a gente tem, qual é o cenário? O cenário aqui do lado, eu tenho 3 aspectos, cada um ficou num parágrafo show de bola. E o nosso último parágrafo é o parágrafo da conclusão. No parágrafo da conclusão, eu vou fazer uma síntese dos encaminhamentos. A conclusão não é o momento de você estar abordando mais argumentos novos, não é para isso, é uma conclusão. Se eu concluir alguma coisa, é porque eu já expus todas as ideias e agora eu vou fazer um apurado geral, digamos assim. Joia? Bom, antes da gente seguir, eu quero comentar aqui brevemente sobre o nosso e-book gratuito, que está com o link aqui na descrição desse vídeo, então não esquece, baixa, porque ele tem muito mais estratégias do que eu já tô falando aqui nesse vídeo, então se você já tá curtindo a aula, com certeza você vai amar esse material, que é, como eu falei, é um material gratuito, é um material que vai te dar um suporte, um norte muito grande a respeito dessa etapa desse concurso. A gente não sabe, gente, se esse concurso vai acontecer, se a gente vai ter um CNU 2026, 2027, então aproveita, se prepara bem, aproveita o momento que a gente tá vivendo agora, com tantas oportunidades para essa prova e investe no material. Então, gostou do e-book, gostou da aula, investe no material, conhece um dos nossos preparatórios. A gente vai ter um preparatório, já tem, vai ter
não, a gente já tem um preparatório específico para o CNU, específico para cada bloco. Então, aqui para o bloco 5, a gente tem um preparatório voltado para discutir os critérios da FGV. No ano passado, a gente teve uma outra banca, então é importante entender agora a diferença, né, dessa mudança de uma banca para outra. Quais são as apostas discursivas? Eu vejo muitos alunos perdidos, assim, falando, poxa, eu não sei onde é que eu vou encontrar um tema. Como é que eu vou saber o que é que eu vou praticar? Beleza, eu posso responder a discursiva do bloco 7, que no ano passado era o bloco 7 de administração. Mas o que mais que eu posso responder? Eu faço de concurso de tribunal, eu faço o quê? E a ideia do preparatório é te dar todo esse direcionamento com apostas de discursivas, com questões inéditas, com questões de bancas, né, de concursos anteriores, de bancas diversas, não só da FGV, então você vai ter ali um histórico do Sebrasp, da VUNESP, da SESGRAN Rio também, com dezenas de questões. E além de dizer para você apostas e trazer essas questões anteriores, também tem o padrão de resposta de tudo isso, para que você mesmo seja o próprio examinador e faça esse processo comparativo entre o que você respondeu e o padrão esperado. Vamos falar de estratégia de estruturação de texto e tudo isso também em videoaulas. Para quem gosta da videoaula, tem videoaula, tudo que eu tô falando aqui. Fiz a minha parte. Falei aqui sobre o nosso preparatório, agora você faz a sua parte e investe nessa sua preparação. Vamos seguir para a parte agora com relação à nossa inédita. Vamos dar uma olhada aqui no nosso comando, no nosso enunciado, o que é que ele solicitou. Bom, a eficiência na gestão pública é um desafio constante e a busca por políticas que realmente atendam às necessidades da sociedade requer uma abordagem estratégica e fundamentada. Nesse contexto, o mapeamento de processos surge como uma ferramenta crucial na avaliação e aprimoramento das políticas públicas, proporcionando uma visão detalhada e sistemática de como os procedimentos são executados e como podem ser otimizados. Aqui ele conta uma historinha de um mapeamento de processos na Secretaria de Planejamento do Estado Beta, que surgiu com o intuito de atualizar e mapear os fluxos no ciclo de compras. Então a gente tem uma situação hipotética. Não vou ler o texto todo para não ficar cansativo, mas aqui está o nosso tema. A importância do mapeamento de processos na avaliação das políticas públicas. Discorrem até 30 linhas, abordando os seguintes aspectos. Lembrando, cada um desses aspectos aqui vira um parágrafo do nosso desenvolvimento, certo? No primeiro aspecto, ele pede destaque como a visualização de processos contribui para identificar gargalos, ineficiências, blá, blá, blá. Como a eficiência nos processos pode otimizar os custos associados à implementação e manutenção das políticas e a importância de mensurar não apenas os resultados imediatos, mas também os efeitos de longo prazo no ciclo de compras do órgão público citado, certo? Beleza, então isso aqui é o que a gente precisa obrigatoriamente falar, né, ao longo do nosso texto. Vamos ver como é que ficou, então, a nossa discursiva? Começando com a introdução. Na introdução, eu venho falando assim, a eficiência na gestão pública é um desafio constante e a busca por políticas que atendam às necessidades da sociedade demanda uma abordagem estratégica e fundamentada. Nesse contexto, o mapeamento de processos surge como uma ferramenta determinante na avaliação e no aprimoramento das políticas públicas. Nesse primeiro momento, aí na corzinha preta mesmo, e principalmente quando eu falo nesse contexto, quando eu uso esse elemento aqui de ligação, eu já dou uma introduzida aqui na minha situação hipotética. Agora, vocês vão perceber que na cor aqui em amarelo, eu vou começar a elencar quais são os aspectos que ele solicitou. No nosso textinho, na nossa inédita, ele deixa claro quais são os aspectos. Pode ser que no seu caso ele não deixe. E aí quem vai determinar isso é você, com base nesse tema. Eu acredito que na prova a gente pode esperar que ele realmente liste, sabe, quais são os aspectos que ele quer que aborde. Então ele vem falando, proporciona o quê? Uma visualização de processo que contribui para a identificação de gargalos, ineficiências e oportunidades de melhoria. Nicole, você copiou o aspecto que ele pediu. Sim, tenho plena consciência disso. E a ideia é mostrar mesmo, tá? É falar, examinador, eu entendi quais são os aspectos que você solicitou e eu vou falar sobre cada um deles. É isso daqui que vai nortear o seu texto. Depois, vejam que aí eu vou listando, né? Aqui eu tenho bem como, mais um elemento de ligação para mostrar coesão e coerência. Pode auxiliar na otimização dos custos associados à implementação e manutenção das políticas e traz não apenas os resultados imediatos, mas também os efeitos de longo prazo. Bom, é isso aqui que eu vou abordar. Vamos lá para o nosso primeiro parágrafo, né, de desenvolvimento, segundo parágrafo do texto. Só lembrando, para quem tá meio perdido aí com relação a esse tema, nunca ouviu falar em mapeamento de processo, apesar de que isso é um tema específico do edital, tá lá no eixo 1, salvo engano. O mapeamento de processo é uma ferramenta estratégica de gestão pública, especialmente para que eu consiga avaliar
avaliar políticas públicas, é por meio dele que eu consigo, é por meio desse mapeamento que eu consigo visualizar com muita clareza o fluxo de atividades. Estou falando isso assim só para abrir um pouquinho a mente de vocês, tá? Para a gente não ir direto pro texto. Então, eu consigo fazer essa visualização, identificar gargalos, que nada mais são do que pontos críticos, pontos problemáticos, redundâncias, ineficiências, além de compreender, além de trazer essa visão de pontos críticos, do que é que eu posso melhorar, eu consigo também compreender como é que os meus recursos estão sendo utilizados e o que é que está sendo entregue ali, né, no fim do processo para a sociedade. Então, na avaliação de uma política pública, gente, e quando eu falar esse termo política pública, não é para ninguém se assustar, tá? Quando eu falo entregar uma política pública, pode ser entregar um benefício social, entregar uma escola pronta, um hospital, não é nada de outro mundo, não. Mas, enfim, a avaliação das políticas públicas, na avaliação, o mapeamento, ele permite entender toda a lógica de implementação. O que é que foi de insumo, que foi necessário, quais atividades foram desenvolvidas, quais produtos que eu gerei no final. Isso facilita muito também a construção de indicadores, para que eu consiga analisar o desempenho nos diferentes ciclos da política, desde o início da fase de formulação dessa política pública até a entrega. Hoje a gente vive, né, graças a Deus, um momento de uma gestão voltada para o resultado. E para que eu consiga voltar essa gestão de fato para o resultado e para a efetividade da minha pública, eu preciso mapear os meus processos, eu preciso criar indicadores para vir acompanhando. Um bom exemplo disso, só para você, estou contextualizando aqui para a gente realmente conversar um pouquinho. Imagine que você está ali na prova, pensando, tentando resgatar ideias, aquele momento de insight que você está colocando num pedaço de papel, tudo que você lembra. É esse momento que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Imagine, por exemplo, um programa de distribuição de medicamentos do SUS. O mapeamento, ele vai identificar onde está ocorrendo as falhas, onde estão ocorrendo os pontos críticos. Eu descobri que está sendo atraso na logística, ou eu descobri que está tendo uma má gestão nos estoques, certo? Com isso, as decisões da gestão, falando de SUS de nível federal, do presidente, de quem quer que seja, do secretário da saúde, elas podem ser mais fundamentadas, elas vão ser fundamentadas em dados, ele não vai tomar a decisão da cabeça dele, não. Se eu mapeei, eu identifiquei quais são os dados que eu posso melhorar, quais são os processos que eu posso melhorar, e as minhas decisões mais fundamentadas tornam as minhas ações, por consequência, mais direcionadas. Além disso, né, eu estou falando coisas que o mapeamento auxilia, certo? Além disso, o mapeamento, ele também contribui para a transparência. Se eu tenho uma visão geral do processo, eu consigo ser mais transparente e, por consequência, eu também consigo melhorar o meu controle social, permitindo que o cidadão e os órgãos de controle, né, também, o TCU, por exemplo, que eles consigam compreender o que é que foi pensado ali para aquela política pública. E isso fortalece o accountability, a prestação de contas, a responsabilização. Então, falei aqui em síntese várias coisas importantes da prática do mapeamento. Agora, vamos lá para o texto? Vamos para a nossa resposta aqui desse primeiro parágrafo. O que é que eu falei para vocês? Que no início do parágrafo eu deixo bem marcado sobre o que é que eu vou falar. É o que está aqui em amarelinho, qual é o meu aspecto tratado. Vejam que eu faço, vou passar bem rapidinho, tá? Vejam que eu faço isso todos, sem medo de copiar o que ele solicitou. Você não vai copiar o texto de apoio, que você não tá ficando maluco. Você vai copiar o que está sendo solicitado ali no aspecto, tá joia? Então vamos lá. No que concerne a visualização de processos, identificar gargalos, ineficiências e oportunidades de melhoria é fundamental para a concretização da eficiência na avaliação de políticas públicas. Ao mapear os fluxos de trabalho, é possível identificar os pontos críticos onde os processos podem ser otimizados, reduzindo as redundâncias, né, aqueles retrabalhos, como eu comentei, e eliminando atividades desnecessárias, seja no processo de compras, relacionando com o caso hipotético, ou também em outros, tá, da administração pública. Além disso, pessoal, presta muita atenção, tá? Olha quantos elementos de ligação eu vou colocando. Lembrem-se que coesão e coerência está sendo analisado junto com a língua portuguesa. Então, além disso, a visualização clara dos processos facilita a identificação de responsabilidades, promovendo a transparência e a prestação de contas dentro da gestão. Lembrem que, o que foi que eu fiz? Eu fiz um insight, falei várias e várias coisas aqui, e depois eu peguei esses insights e transformei no texto. E é isso que a gente tá colocando. A gente tá colocando no papel aquilo que eu fui, né, jogando aqui para vocês e falando sobre o tema. Na hora você vai colocando lá vários insights no seu... Em 5 minutinhos você faz isso, tá? Não é pra você perder muito tempo, não. Em 5, 10 minutos no máximo, você vai lembro disso, e aí depois você joga no texto. Esse foi o nosso primeiro aspecto. Joia. Segundo aspecto, no que tange agora, né, segunda parte, a eficiência dos processos, seu impacto vai além da simples redução de custos operacionais, associados à implementação e à manutenção das políticas. Processos eficientes significam uma resposta mais rápida
rápida a demanda da sociedade, aquilo que eu falei, né? Aumentar a satisfação, a efetividade. Então, aumentando a satisfação, fortalecendo a legitimidade das políticas públicas. Para tal, a eficiência na gestão dos recursos públicos promove uma alocação mais equitativa e eficaz dos recursos. Lembrando que a gente está aqui falando de um processo de compras, então eu preciso tomar muito cuidado com onde eu estou colocando os meus recursos, né? Garantindo que sejam direcionados para áreas prioritárias e que beneficiem o maior número de pessoas. Perfeito. No próximo, nesse sentido, a Jota respondendo ao terceiro aspecto. Nesse sentido, a importância de mensurar não apenas os resultados imediatos, mas também os efeitos no longo prazo no ciclo de compras é decisivo para garantir a sustentabilidade e a eficácia das políticas públicas. O acompanhamento contínuo, por sua vez, permite avaliar o impacto das mudanças implementadas e ajustar estratégias conforme o necessário. Além disso, a mensuração dos resultados de longo prazo permite que as autoridades governamentais identifiquem tendências, né, entendam as novas demandas da sociedade, é isso que eu quero dizer, antecipem desafios e promovam intervenções preventivas para garantir que as compras públicas atendam às necessidades da administração. Então, eu estou olhando também para a satisfação, para o que é que está mudando, né, dentro do cenário do ambiente externo. O que é que a minha sociedade hoje está demandando? Atendo às necessidades, sobretudo, da administração e, sobretudo, do cidadão. Falei, a gente tem um olhar para a gestão por resultados. Então, o meu foco não pode ser uma administração autorreferenciada. Para quem não lembra, autorreferenciada é aquela que olha para os processos, olha para si própria. Eu tenho que ter um olhar para o que o cidadão precisa, o que é necessário para ele enquanto política pública. Quinto e último parágrafo, conclusão agora. Como eu disse para vocês, a conclusão ela é uma síntese dos encaminhamentos. Qual o papel da conclusão? O papel principal dela é ratificar, é reafirmar, né, aquilo que foi tratado. Então, eu vou sintetizar os argumentos, eu vou trazer uma posição, uma solução, se for isso que ele solicita, fazer uma reflexão final. Eu também posso, inclusive, trazer perspectivas futuras nessa minha conclusão, certo? Bom, vale lembrar também que a conclusão ela precisa ser sólida, ela não pode transparecer incertezas. Aqui não é o momento de fazer perguntas, não, é o momento de tratar, né, daqueles pontos que eu já falei. Se eu estou concluindo, é porque eu já passei pelo momento de ter ideias, de argumentar. Então, aqui você precisa demonstrar para o examinador certeza, como eu usei o termo, né, é ratificar, é sedimentar o seu posicionamento. Então, para isso, você pode, inclusive não, você deve, eu falei pode, né, mas na verdade você deve iniciar, indicar aqui articuladores do discurso voltados para a conclusão. Em síntese, conclui-se por fim, para não deixar dúvida que você está concluindo, que você está amarrando ali o seu texto, joia? Então vamos lá. Em síntese, o mapeamento de processos na avaliação de políticas públicas é uma ferramenta importante para identificar áreas de melhoria, otimizar recursos e avaliar o impacto a longo prazo das ações implementadas. Ao adotar uma abordagem estratégica e fundamentada, as organizações públicas podem melhorar sua eficiência e eficácia na entrega de serviço à sociedade. Gente, vejam que aqui agora eu vou começar só repetindo os aspectos que eu falei, tá? Então, visando assim identificar gargalos ineficientes, blá blá blá, otimizar os custos associados à implementação e manutenção das políticas, foi o meu segundo aspecto, e indo por terceiro agora, além de resultados imediatos e de longo prazo. Finalizei aqui o meu texto. Essa foi a estratégia que eu utilizei na conclusão. Povo, é isso, não tem mistério, é prática, é investimento nessa etapa, assim como vocês estão investindo no objetivo, é investir também nessa etapa. Se você gostou da nossa aula, não se esquece, se inscreve aqui no canal, segue a gente também, né, aqui do ladinho também tem o nosso Instagram, para que você fique sempre atento quando tiver novas aulas, quando a gente divulgar os materiais muito bacanas por lá. Então, aproveita para seguir a gente. E qualquer dúvida, coloca aqui no comentário do vídeo o que é que você achou, se você gostou desse neta, se você acha que esse tema é um tema que tem possibilidade de ser cobrado ou não. E também fala aqui sugestões de outros temas que vocês gostariam de ver a gente abordando aqui na resolução para responder junto com você. Combinado? Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.